Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado por todos os séculos dos séculos. Bom, hoje eu vim novamente aqui na Divisão Santa Cruz, desta vez num dia muito especial, para dar início a um novo quadro aqui no canal. Nesse quadro, nós iremos contar um pouco sobre a história da vida dos santos. E, para iniciar esse quadro, hoje eu vim trazer a história de um santo muito grandioso, mas além de ter sido um grande santo, ele foi também um dos santos mais injustiçados de toda a Igreja. Hoje, dia 24 de março, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana comemora o dia de São Simão de Trento. Muito provavelmente você nunca deve ter ouvido falar de São Simão de Trento. Às vezes você pode até pensar que é um santo inventado na minha cabeça. Mas assista até o final do vídeo que nós iremos explicar o porquê dele não ser um santo tão popular e por que muitas pessoas o chamam de o santo proibido ou o santo suprimido, ou ele carrega vários títulos deste tipo, colocando ainda mais mistério nesta figura deste tão doce santo. Se me permitem, antes de falar sobre a história de São Simão de Trento, que é uma grandiosíssima história, eu irei falar também de uma figura muito interessante, que foi Bernardino de Feltre. Em 1439, mais especificamente na cidade de Feltre, foi quando nasceu Bernardino. Bernardino, desde pequeno, já indicava, tinha indícios de que ele buscava seguir uma vocação sacerdotal. E ele foi admitido na ordem dos franciscanos e foi ordenado padre. Bernardino, ordenado padre, fazia diversas pregações e tinha muito carinho pela população, assim como a população também tinha muito carinho por ele, principalmente a população mais humilde. Foi então que Bernardino, na sua vida de apostolado e fazendo missões por toda a Itália, foi que ele percebeu um problema que estava ocorrendo e estava atazanando a vida de muitas pessoas. Esse problema era a usura. A usura já havia sido diametralmente, muitas vezes, condenada pela Igreja, porém em certas partes da Europa, a usura ainda ia sendo praticada. E foi justamente aí que Bernardino mirou o seu alvo de seus sermões. Preocupado com a população carente, ele viu que muitas das pessoas estavam tendo dificuldade para manter uma vida, para custear a sua sobrevivência básica e manter a sua família, porque elas estavam dependentes de pagar altos valores para juros extorsivos que iam sendo cobrados por usurários neste período da Itália. Foi por isso que, movido por compaixão pelo seu povo, que Bernardino, de forma heróica, começou a combater de todas as formas essa cobrança exorbitante de juros e lutar diametralmente contra a usura. Não somente com as suas palavras, pela sua eloquência, sua oratória, sua retórica em seus sermões belíssimos, mas também na prática, fundando instituições de caridade, abrindo bancos que pudessem fazer uma oposição a esses usurários e aliviar um pouco o fardo daquelas pessoas que iam pressionadas e amarradas na escravidão daqueles grilhões, daqueles juros exorbitantes a qual eles prendiam. A maior parte da prática da usura era realizada pela comunidade judaica que ainda havia na Itália, e foi por isso que fez com que ela tivesse uma raiva e despertasse um grande furor contra Bernardino. E isso fez com que Bernardino protestasse e fizesse uma comoção, um boicote e pregasse contra essa atitude usurária proveniente dos judeus por toda a Itália e pelos lugares onde eram situadas as suas missões deste missionário franciscano. Passando pela cidade de Trento, o beato Bernardino de Fere fez uma previsão. Ele previu que logo iria acontecer um acontecimento tão traumático que iria causar dor para toda aquela cidade. É justamente aí que se inicia, na cidade de Trento, a história do pequeno Simão. Simão de Trento nasceu de uma família muito católica. Dos pais chamados André e Maria, nasceu Simão no dia 26 de novembro de 1472. Essa família, apesar de muito pobre, era muito católica, então se certificou de batizar o seu filho que tinha acabado de nascer. Foi na quinta-feira santa, após a previsão de Bernardino, que aconteceu o caso tenebroso. São Simão, quando estava brincando à porta de sua casa com seus amiguinhos, havia desaparecido por completo. E ninguém mais tinha notícia do que ocorreu com aquela criança. Os amiguinhos de São Simão
que estavam ali brincando com ele, ajudaram na investigação, pois eles viram que um grupo de 15 homens havia sequestrado a criança, raptado-a e levado para uma sinagoga. Na Sexta-feira Santa, no exato mesmo dia em que Nosso Senhor foi martirizado pelo povo de Israel e sofreu a sua paixão dolorosíssima, foi quando foi encontrado um corpo morto de São Simão de Trento, com sinais de tortura gravíssima. Foi encontrado debaixo de uma sinagoga local. O corpo estava escondido em barris de vinho para poder tentar esconder a sua morte. Foram cerca de 15 pessoas os responsáveis pela sua morte, e que depois de terem sido contestados pelas autoridades cívicas sobre o assassinato do pequeno menino Simão, eles confessaram perante estas autoridades os mínimos detalhes de seu crime. Aos oficiais perguntarem para aqueles 15 rapazes que praticavam a religião judaica por que eles escolheram especificamente o menino Simão para poder fazer aquele brutal assassinato, foi que eles responderam. Eles viram a face angelical do menino, viram a sua beleza, a sua inocência, e foi justamente isso, a sua virtude, a sua pureza, que chamou a atenção para que aqueles homens, motivados pelo próprio Satanás, sequestrassem aquela criança e fizessem esse bárbaro crime. Samuel, o líder do grupo, e seus comparsas amordaçaram a criança e levaram ela à força para a sinagoga, onde ali eles iriam fazer o assassinato. Eles amarraram a criança e começaram a cortar, ainda com a criança viva, pedaços de sua face, de todo o seu corpo, e submetendo-o a torturas extensivas ainda com a criança viva, retiraram todo o sangue dele com agulhadas e, para dar o golpe final, para poder assassiná-lo, amarraram o pequenininho, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Abriram os seus braços e, gritando, eles disseram: como nossos pais trataram o Cristo, assim perece todos os inimigos. Foi então que furaram o menino e drenaram todo o sangue que lhe restava. Todo esse suplício, esse tormento, essas torturas que fizeram com o menino, duraram mais de 1h30. Foi então que, para encobrir esse crime, eles colocaram os restos mortais do corpo de São Simão de Trento em barris de vinho e tentaram jogar em um rio, permanecendo debaixo da sinagoga. Nós dizemos que os santos são santos porque eles fizeram a vida deles uma imitação perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós damos a eles esses títulos. E São Simão de Trento merece, de todas as formas, carregar o título de santo, pois esse menino, pela sua inocência, assim, depois de ter sido regenerado da dívida do pecado original, um menino puro que nunca havia pecado, nem sequer tinha completado 3 anos de idade, foi pego pelos descendentes daqueles mesmos que assassinaram nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a sua pureza, sem ter cometido nenhum pecado, pois ele era Deus, e consentido no mesmo dia em que nosso Senhor Jesus Cristo sentiu toda a sua ignominiosa paixão, foi quando sofreu a sua também, São Simão de Trento. Um menininho que, mesmo não tendo chegado à maioridade, pôde viver uma vida santa e imitar por excelência nosso Senhor Jesus Cristo, sofrendo o mesmo martírio pelos mesmos autores que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, sua pureza na sua inocência de criança. Exatamente por todas essas similaridades e essas coisas que nós conseguimos perceber que se assemelha a figura de São Simão de Trento à de nosso Senhor Jesus Cristo, que muitas pessoas que chegaram a conhecer naquela comunidade, também de toda a Europa, começaram a venerar aquele pequeno menino e rezar por ele, pedindo sua intercessão. E foi assim que diversas graças foram alcançadas e muitos milagres e prodígios por toda a Europa foram realizados pela evocação, pedindo a intercessão daquela pequena criancinha que havia sido martirizada desta forma tão dolorosa, São Simão de Trento. E isso fez com que o Papa Bento XIV canonizasse São Simão de Trento na bula Beatus Andreas. Essa bula foi realizada depois de uma minuciosíssima investigação sobre o caso de São Simão de Trento, pois deveria se afigurar de certo se foram realmente os judeus os responsáveis por terem feito
aquela tortura e assassinato tão tenebroso com aquele pequeno menino. Isso fez com que Sisto IV, o Papa Sisto IV, ele restringisse esse culto a São Simão de Trento até que fosse de fato provado que os judeus eles eram realmente os responsáveis por esse assassinato de São Simão de Trento. Isso relata a bula Beatus Andreas, onde trata sobre a canonização de São Simão de Trento e também trata sobre outro caso de um menino chamado Beatus Andreas, que também é um beato da Santa Igreja Católica, que sofreu o mesmo suplício que São Simão de Trento, porém em locais diferentes e épocas diferentes. Apenas para salientar mais um pouco, eu irei ler um trecho desta bula. O menino abençoado Simão de Trento foi horrivelmente assassinado antes de completar seu 3º ano de idade, pelos judeus, por ódio aos que creem em Cristo. Este crime desumano produziu tantas e tão graves consequências, e os judeus valeram-se de tantos e tantos artifícios praticados para escapar do seu merecido castigo e desviar de si mesmo a justa cólera dos fiéis cristãos, que Sisto IV interveio pessoalmente neste caso, pois proibiu a veneração pública que havia sido prestada ao beato Simão, que continuasse sendo prestada por ele, até que ficasse extremamente claro de que aquele massacre havia sido feito pelos judeus, por ódio contra os crentes em Cristo. Relatamos sobre o breve papal de Sisto IV em nossa obra De Canonizatione, livro 1, capítulo 14, número 4. Então, porém, tudo ficou claro. Consultando as provas, ficou provado o ato de homicídio juntamente com a sua motivação, sendo também certo que os assassinos eram judeus, o que resulta dos atos do processo, que ainda hoje se conservam nos arquivos secretos de Engelsburg, como mostramos em nosso trabalho De Canonizatione, livro 3, capítulo 15, número 6. O Papa Sisto IV, por uma breve papal, aprovou a celebração da missa e o ofício em seu nome, de São Simão, a ser lido no dia fixado da cidade e em todo o bispado de Trento, em honra do bem-aventurado Simão. E o Papa concedeu, além disso, indulgência plenária a todos aqueles que, tendo recebido o sacramento da confissão e da comunhão, visitam a igreja em que suas relíquias são veneradas em seu dia do ano. O resumo papal de Sisto V está contido na página 207 da carta de defesa acima mencionada sobre o martírio do beato Simão, que foi impressa no ano de 1747 em Trento. O douto autor não deixa de refutar tudo o que Wengersen e Paxnag levantaram como objeções contra o martírio do menino inocente. Flaminus Cornelius, senhor do Senado de Veneza, e sua obra Die Verhängung des Knaben Simon von Trent, a veneração do menino Santo Simão de Trento, que foi impresso no ano de 1743 em Veneza, faz o mesmo com igual poder e erudição. Entre aquilo, porém, que nós nos concedemos para a veneração do Beatus Andreas e que os nossos predecessores decretam sobre a veneração do Beato Simão, a única distinção nisto, isso é a mando do Papa Gregório XIII, o nome de bem-aventurado Simão, foi aceito no martírio lógico romano, a qual já nos referimos em nossa obra De Canonizatione Sanctorum, livro 1, capítulo 14, número 5. Eu irei cessar aqui, pois essa bula é bem extensa e não há em português ela. Eu penso em fazer uma tradução dela. Então, recomendo a todos que se inscrevam em nosso canal no Telegram, que está aqui na descrição, pois eu irei postar o arquivo inédito na íntegra lá no Telegram. Como vocês puderam ver, além de ser canonizado São Simão de Trento, ele também foi colocado entre a lista dos mártires, martirológico romano da Santa Igreja Católica, pois, depois de muitas pesquisas, estudos e investigações que a Santa Sé e as autoridades civis também realizaram sobre o caso deste menino, foi atestado e comprovado de fato que realmente a história de São Simão de Trento foi uma verdade irrefutável e que realmente os responsáveis pelo assassinato daquela criança eram realmente da origem judaica e realizaram o assassinato dessa criança na Páscoa judaica. E depois que os 15 judeus chefiados por Samuel foram questionados pelas autoridades sobre o porquê deles haverem tido sequestrado uma criança inocente, eles responderam que a finalidade para isso era para fazer do sangue daquela criança
objeto para cozer os pães ázimos, matzos, que eram utilizados nos cerimoniais judaicos da Páscoa judaica. Bom, você deve estar se perguntando desde o início do vídeo, ok, mas por que esse santo é chamado de santo proibido da igreja? E é por isso que eu irei lhe explicar agora. Bom, nós já vimos que São Simão de Trento foi canonizado na bula Beatus Andreas e que seu nome foi adicionado ao martirológico romano e que, por se tratar de uma bula, se tratar da canonização de um santo, ela não pode falhar, ela é infalível, é um ato pontifício e nós, como membros da Igreja Católica, com devido estudo, nós sabemos que esses atos de canonização de santos, eles são infalíveis. Porém, com o advento do Concílio Vaticano II, Montini, ou Paulo VI, tendo em vista a promulgação do documento Nostra Aetate, que trata sobre a fraternidade universal e sobre a relação dos judeus com os cristãos, o culto de São Simão de Trento foi bruscamente suprimido. Não somente suprimido, mas São Simão de Trento teve o seu nome retirado do martirológico. Se nós pegarmos o martirológico romano tradicional, podemos ler Tribenti patio sancti Simeonis purio ad Iudeos servitii trucidati qui multis postie miraculis curascavit. Martirioloricum Romanum, ou no português, em Trento, dia de São Simão Menino, o qual foi morto pelos judeus com grande crueldade e depois resplandeceu com muitos milagres. Se nós analisarmos no martirológico romano atual, nós não iremos ver no dia 24 esta pequena menção de São Simão de Trento. São Simão de Trento foi completamente esquecido, jogado de escanteio, foi retirado da lista dos mártires, martirológico romano, seu culto foi suprimido e ele teve o seu nome retirado do calendário litúrgico. Nunca mais tivemos missas a São Simão de Trento desde o Concílio Vaticano II. Atualmente, São Simão de Trento é desconhecido pela maioria dos católicos, e aqueles que os conhecem, a maioria simplesmente diz que era uma lenda, uma fábula antissemita da época, onde as pessoas alucinadas com seu fanatismo medieval e instigada pela ignorância e as sombras da Idade Média e do fanatismo, simplesmente criaram essas histórias e maluquices para poder legitimar o seu ódio, o seu antissemitismo e o seu preconceito. Você, como católico, jamais pode acreditar numa falácia dessa, porque é evidentemente uma falácia. Nós sabemos que São Simão de Trento, canonizado pela bula Beatus Andreas, jamais pode ser uma invenção, uma fábula ou uma doideira da cabeça de pessoas, uma histeria coletiva, pois se trata de um santo verdadeiro, que verdadeiramente foi assassinado pela comunidade judaica local e não tem o que dizer contra isso, pois isso está evidenciado na bula Beatus Andreas, uma bula infalível ex-cátedra da Igreja Católica, a qual atesta realmente que São Simão de Trento foi uma criancinha, um mártir, um santo, que foi martirizado por causa de sua fé por um grupo de judeus. É evidente que a supressão do culto de São Simão de Trento foi realizada para não entrar em contradição com aquilo que o Concílio Vaticano II ensinava no seu documento pontifício Nostra Aetate, pois o Concílio Vaticano II, no seu documento Nostra Aetate, afirma na parte onde se trata sobre as relações com o judaísmo, com o povo judeu, as seguintes frases: Este sagrado concílio quer fomentar e recomendar entre os judeus e os católicos o mútuo conhecimento e estima. Continua dizendo: nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados de Deus ou malditos, como se tal coisa se concluísse da Sagrada Escritura. Procurem todos, por isso, evitar que, tanto na catequese como na pregação da Palavra de Deus, se ensine seja o que for que não esteja conforme a verdade evangélica e com o Espírito de Cristo. Além disso, a Igreja, que reprova quaisquer perseguições contra quaisquer homens, lembrada do seu comum patrimônio com os judeus, é levada não por razões políticas, mas pela religiosa caridade evangélica. Deplora todos os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo, seja qual for o tempo em que isso sucedeu e seja quem for a pessoa que isso proveu contra os judeus. Bom, para finalizarmos essa história de São Simão de Trento e o que aconteceu com o seu legado, darei a triste notícia
de que desde o Concílio Vaticano II, da promulgação de Nostra Aetate, este documento que eu acabei de ler, as relíquias de São Simão de Trento estão desaparecidas. A capela, a qual foi edificada sobre as ruínas do local onde foi brutalmente martirizado esse santo, foi vendida e transformado em uma sinagoga. Este é o legado que nos trouxe São Simão de Trento. Infelizmente, um santo esquecido que teve as suas relíquias furtadas e desaparecidas, a sua capela transformada num templo daquela falsa religião a qual foi responsável por assassinar por ódio a Cristo essa criança, e o seu culto suprimido, a ponto de que praticamente nenhum católico atualmente conheça de fato quem foi esse santo. E é justamente por isso que eu convido a todos aqueles que estão ouvindo as minhas palavras neste exato momento, que, pelo menos em algum momento, nas suas orações no dia, neste dia principalmente, dia 24 de março, dia de São Simão de Trento, possam invocar a intercessão deste grande santo, que se faz tão ignorado. Nós sabemos que junto dessa sua intercessão, conseguiremos vencer as nossas batalhas diárias e carregar a nossa cruz, assim como São Simão de Trento carregou a dele. Após esse convite, finalizando esse vídeo, volto a convidar a todos que rezem comigo a oração a São Simão de Trento. Deus, innocentia restituat proprius nominis viatos innocens Simon, acerbissimis mordis supplicidus ad perfidos Judeis, interemptor est presta nobis quesimus, ut eos intercedentibus meritis, ab huius vita contaginos impoluit ad celestim patrem perveni velemus, qui vivit et regnas. Ó Deus, restaurador da inocência, por cujo nome o bem-aventurado inocente São Simão foi assassinado com acerbíssimo suplício de morte pelos pérfidos judeus, nós vos suplicamos que nos alcanceis, pelos méritos de sua intercessão, que ao contato de sua vida impoluta, mereçamos chegar à pátria celeste, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Per sinum crucis, libera-nos Deus, nomine nostrum, in inimicios nostros, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amém.